O primeiro passo para você se defender do governo, para você se proteger do governo, é você manter o seu poder de compra. E como que você faz isso? O dinheiro tem que estar bem aplicado. O que significa isso? Você não pode deixar o dinheiro parado na conta, você não pode aplicar o seu dinheiro em aplicações onde não vão te repor pelo menos a inflação. Então, neste caso, ativos de renda fixa como o IPCA+, onde garante a taxa da inflação e mais um juro real, ou então a própria taxa Selic, que hoje está em 15%, são ótimas opções para você proteger o seu capital, proteger o seu poder de compra. Agora, qual é o problema disso? Se a inflação explodir, tanto a Selic quanto a taxa de juros real do IPCA+, demora para repor o seu recurso. E aí você pode ter uma taxa real negativa por algum tempo. Então tem que tomar muito cuidado. E aqui a chave é a diversificação. Você precisa ter pré e pós-fixado. O segundo ponto para você se proteger do governo, o que você tem que fazer? Aplicar em moeda forte. Nós estamos em 2026 e já passou da hora de você ter uma conta internacional. Pode ser a Evno, pode ser a Nomad, pode ser o Wise, pode ser o Inter, C6, XP. Todos eles têm conta internacional, sem custo. Você precisa aplicar numa moeda forte. No caso, a gente está falando do dólar. Quando você investe em dólar, além de garantir o seu poder de compra, você ainda vai ganhar juros em dólar. Você pode aplicar em títulos públicos americanos, você pode aplicar em empresas americanas, em bonds, que é a renda fixa americana. Mas o que é o mais importante? Você garante estar numa moeda forte. Se o Brasil tiver uma inflação muito grande por conta da inflação, por conta dos desmandos do governo, essa sanha por arrecadação, você está protegido, porque você está em moeda forte. Então é um ponto muito importante, estar no dólar. Terceiro ponto para se proteger do governo, você precisa pagar o mínimo de impostos dentro da legislação. Se você é empreendedor, você precisa de um contador especializado para dentro da legislação ver o melhor regime tributário para você recolher a menor quantidade de impostos possível. Com isso você se torna mais atrativo, melhora a sua margem, aumenta a sua competitividade. E o principal, você não vai pagar imposto à toa. E se você for CLT, você tem várias alternativas para tentar minimizar o que você paga de imposto de renda. Embora o governo tenha dado isenção acima de 5 mil, quem ganha mais de 5 mil por mês ainda paga imposto de renda. Então você pode avaliar, por exemplo, um PGBL, um plano de previdência aplicado na renda fixa que vai te dar um benefício fiscal de até 27,5%. Então é muito importante você pensar em alternativas para pagar menos imposto. Deixar de ser CLT, se tornar MEI, virar um PJ, mudar o regime tributário da sua empresa. Qualquer alternativa para pagar menos imposto te protege do governo. O quarto ponto para se proteger do governo parece óbvio, né? E o próprio governo devia estar me ouvindo para seguir. É gastar menos do que você ganha, né? No caso do governo, gastar menos do que ele arrecada. No caso de uma empresa, ter margem positiva, não dar prejuízo. Quando a gente fala de construção de renda, construção de patrimônio, proteção do poder de compra, essa equação é muito importante. Se você ganha 10 mil, você não pode gastar 10 mil no seu dia a dia. Se você tem uma empresa que fatura 100 mil, você não pode gastar 100 mil no seu dia a dia. Você precisa ter uma margem. Então é importante administrar bem as suas finanças, controlar os seus gastos, saber para onde vai e para onde não vai o dinheiro e principalmente gastar menos do que você ganha. Ter superávit, seja na pessoa física como na pessoa jurídica. Não adianta uma empresa arrebentar de vender e no final do dia não sobrar um centavo. Não adianta você ter um salário de 30 mil reais e gastar tudo e não sobrar um centavo. É muito importante fazer a poupança. Quanto? 5, 10, 15, 20%? Você tem que fazer a conta, mas é muito importante ter uma poupança. Acaba virando uma reserva de emergência. Agora, se você já nasce devendo, além de pagar juros, você não tem a sua reserva de emergência. O quinto ponto para você se proteger do governo e manter o seu poder de compra é um pouco não ortodoxo, não é comum, principalmente para quem não está acostumado a investir. A gente falou em moeda forte. Além de moeda forte, existem ativos fortes. Os dois grandes ativos que tem se falado é o ouro e a prata. Então, assim, investir num ETF de ouro e investir num ETF de prata se tornam ótimas oportunidades para se proteger e manter o seu poder de compra. Outro ativo muito interessante para você ter na sua carteira é um ativo imobiliário, comprar um terreno, comprar um apartamento, comprar uma sala comercial e assim por diante. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é a
diversificação. Porque sempre quando eu falo ouro, não é para pôr tudo no ouro. Quando eu falo dólar, não é para pôr tudo no dólar. Vamos sair comprando imóvel. Não. Diversificar. Ter um pouco no ouro, um pouco em renda fixa, um pouco na sua reserva de emergência, um pouco em ações. Sempre a diversificação é a melhor opção para você manter o seu poder de compra, para você manter a sua rentabilidade, para você manter os seus investimentos. Um sexto ponto, quando a gente fala de se proteger do governo, ele é um pouco mais drástico, mas muitas pessoas estão implementando, que é a saída fiscal do país. Como eu não concordo com o que o governo faz, como eu acho que ele cobra muito imposto e como o meu negócio não está mais rendendo aqui no Brasil, eu quero ir para outro país. Eu posso fazer a saída fiscal? Posso ir para a Europa, posso ir para a Austrália, posso ir para os Estados Unidos, posso ir para o Paraguai. Só que essa é uma decisão drástica. Quem decide dar a saída fiscal, fazer a imigração, está pensando em uma série de coisas. Vai mudar de vida, vai deixar o país para trás, vai deixar suas coisas para trás e pode ser que encontre uma realidade muito mais interessante, com menos impostos, uma facilidade para empreender muito maior, mas é sempre um risco. Então, embora seja uma forma de se proteger do governo, talvez seja de todos os itens que eu falei aqui, o mais arriscado, o mais perigoso e o que tem que ser mais planejado. Então, cuidado com promessas de não, vai para o Paraguai que tudo vai dar certo, não, vai para os Estados Unidos que tudo vai dar certo. Cuidado, planejamento é tudo, para você não dar um passo maior que a perna. Quando a gente está no Brasil e faz algo que não dá muito certo, é mais fácil da gente corrigir. Agora imagine você preparar toda uma imigração para o Paraguai, ou para os Estados Unidos, ou para a Austrália, e depois der errado você tem que voltar atrás. O custo vai ser muito maior. Então é muito importante pensar bem antes de implementar uma saída. Mas Matheus, a taxa dos impostos do Paraguai são muito mais baratos? São. 10% para a pessoa jurídica, 10% para a pessoa física e 10% sobre os dividendos. Aqui no Brasil a gente paga 34% só de imposto de renda, a pessoa física 27,5%. É um absurdo, né? Taxa de juros então não vamos nem falar. Se a gente for falar dos Estados Unidos, eles têm um imposto de renda e eles têm um IVA, né? O imposto sobre as vendas. É muito mais simplificado. A taxa de juros é 2% real. Então assim, é um ambiente muito melhor para os empreendedores. É um ambiente muito melhor para você, pessoa física, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e ter uma vida muito melhor, porque o seu poder de compra lá vale, é moeda forte, mas é uma decisão complexa sair do Brasil e ir para outro país. Pensar na imigração, pensar na sua saída fiscal. Então sempre tem que planejar direitinho. Por que é muito importante a gente falar de se proteger do governo? De novo, né? O governo brasileiro é um governo que gasta mais do que arrecada. A dívida está ficando cada vez mais impagável. Isso se chama déficit fiscal. Por que isso é importante? Porque ele gera inflação. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele acaba gerando inflação. Ele vai ter que imprimir moeda para acabar pagando as suas dívidas. Por quê? Porque ele gasta mais do que ele tem arrecadado com impostos. Ou então ele tem que gerar novos impostos para poder pagar por isso. Só que como ele gasta mais com esses novos impostos, ele está sempre correndo atrás do rabo. E quem é o prejudicado? Nós, por conta do aumento da inflação. Outro ponto importante, a taxa de juros está sempre subindo e nunca reduz. A gente tem uma taxa Selic de 2 dígitos, 15%. É uma das maiores do mundo, é a segunda maior do mundo. Isso é um absurdo para pessoas físicas e empreendedores. Pesa muito, isso é o custo Brasil. Essa taxa de juros é muito pesada para pessoas e empreendedores. Por quê? Porque a dívida é impagável e todo mundo desconfia que o governo não vai pagar. E um outro ponto que é muito importante, quando a gente compra títulos públicos federais, quando os bancos investem em títulos públicos federais, quando você vai para um CDB, quando você vai para um fundo de renda fixa, quem vai pagar por esse título público federal? O próprio governo. Então, assim, se ele não tiver dinheiro para pagar o seu título de renda fixa, sabe o que ele vai fazer? Aumentar ainda mais os impostos. Então, no final do dia, você investe o dinheiro e quem vai pagar pelo seu dinheiro é você mesmo através dos impostos, porque cada vez ele aumenta mais. Por isso é muito importante a gente entender essa dinâmica e nos proteger da inflação, nos proteger do aumento de impostos para manter o seu poder de compra. Se você vê o comparativo, tem aqui no canal um vídeo onde fala que em 10 anos a gente perdeu quase 80% do valor da moeda, 80% do poder de compra. E nada diz que isso vai melhorar. Agora, se você proteger o seu dinheiro, você consegue manter o seu poder de compra e com isso você vai sofrer menos. Se você ficou até aqui nesse vídeo, você viu as 6 formas principais de se proteger do governo brasileiro. Um governo que gasta demais, tem déficit fiscal, gera inflação,
uma taxa de juros nas alturas e não tem um ambiente empreendedor, nem para pessoas físicas, nem para pessoas jurídicas. Então, dá uma moral pro canal, segue aqui, compartilha, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e a gente vai fazendo muito mais conteúdos. E se você gostou de alguma dessas dicas, quer ter alguma contribuição, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Grande abraço!